Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estão vendo como a Bíblia é um livro difícil, mas bem explicado, profundamente explicado, se torna um livro excelente e ganha em atualidade para todos nós que temos fé e o lemos como palavra de Deus. Ainda que seja uma parábola, uma história, Deus se serve daquela história para nos transmitir o intransmissível que é Ele mesmo. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha dominicalmente aqui através da Rede Vida. Hoje é primeiro domingo do Advento. Exatamente. Começamos um ano litúrgico novo. Tinha esquecido de falar isso já no início. É verdade, para nós o ano novo se dá por ocasião do Advento, né, Padre? Hoje é o primeiro domingo do Advento. Ontem terminou o ano litúrgico e com as primeiras vésperas começou o novo ano litúrgico de 2000, finalzinho de 2019 e até o finalzinho de 2020. A Igreja não segue o calendário civil no cômputo dos dias. Exatamente. Então entremos também na espiritualidade do Advento, né? Não nos esquecendo que a vida é um grande advento. Neste advento curto aqui, de 3, 4 semanas, nós vivemos mais intensamente o que deveria ser a vida inteira. Um grande advento, uma grande espera da parousia, quando ela se iniciar, antecipada para nós, no momento da partida deste mundo de cada um. E assim, bom advento a todos. Exatamente, bom advento a você e a sua família. Inclusive, é de modo proposital que a Igreja nos traz, na mesa da palavra, leituras que favorecem esse clima de expectativa, de vigilância, de espera, de chegada. Devemos tirar da cabeça mais uma coisa. Estamos tirando muita coisa da cabeça e estão ficando melhores. Todas elas que permanecem de uma maneira mais profunda. Aqui também, nós não esperamos quem já veio. Isso seria uma ficção. E na Igreja não se vive de ficção. Nós não esperamos quem já veio. É proibido viver de saudade na Igreja. Nós vivemos na Igreja na esperança. Os nossos faróis devem estar ligados para frente, não para trás. Nós esperamos quem vem, misteriosa, mas realmente todos os dias, com quem temos um encontro diário e com o mesmo com o qual teremos o encontro por ocasião da partida deste mundo. Por isso, cada advento é uma conscientização do grande advento ou da vida transformada numa grande espera de algo que lhe dê sentido. Muito bem. É isso aí, Padre. Catequese atual e muito bonita. E o Evangelho deste domingo fala exatamente do fim do ano. Do fim do ano não. Do fim do mundo. Do mundo, do fim dos tempos. É um texto que traz elementos bem apocalípticos. Eu não sei por quê, Padre. Porque nós não temos outra linguagem para falar do que nunca vimos, nem apalpamos, a não ser a linguagem apocalíptica. Se trata de transmitir de alguma forma o intransmissível. Então, longe de que com isso a Igreja queira colocar no coração dos seus fiéis medo, pavor. Pelo contrário, é acender os faróis, como o Senhor falou, da esperança por aquele que vem. E vem no sacramento que a gente celebra. Já veio, uma vez e não virá mais daquele jeito, vem atualmente de diversos modos, na palavra, na Eucaristia, no pobre. No pobre. Olha aí, de quantas maneiras Jesus vem atualmente. E esperamos a última e definitiva
vinda para nós e para a história. Porque o nosso fim não é o fim da história, e somos homens históricos. Não é? É interessante, o nosso fim não é o fim da história, né? É o nosso pessoal fim do mundo. Pessoal. Na nossa morte acaba o mundo. Este mundo acabou. Definitivamente e para sempre. Ninguém volta mais para esta vida aqui. É o nosso pessoal fim do mundo. E depois terá o fim dos tempos, que só Deus sabe quando virá. Agora, isso tudo é um parêntese, sabe? Falar de fim do mundo não é uma coisa tão fantástica, não. O que seria da história se não houvesse fim do mundo? Seria um contínuo que vai ao infinito. É inteligível isto? Um contínuo que vai ao infinito. Haverá sempre novos nascimentos, infinitamente. Não é? Mas você sabe por que eu acho que nós temos dificuldade de admitir um fim para a história? Porque a gente não conheceu o seu início, por assim dizer. Nem o seu início absoluto e nem o seu fim absoluto. A ciência começa no segundo ou terceiro dia da criação. No primeiro, não. Também temos que falar com linguagem metafórica e simbólica, porque ninguém sabe como isto se deu num primeiro momento, como foi a criação do universo. Há diversas hipóteses, não é? Mas nenhuma demonstrada, cientificamente a única. Então, detectar um fim... Olhe, o fim não é tão fantástico, não. Por exemplo, você sabia que existem uns 200 asteroides girando mais ou menos irregularmente ao redor da Terra? Bastaria que um asteroide desse, de proporção grande, se chocasse com esse mundo aqui para acabá-lo. Esta é uma teoria de que se serviu, e se serve ainda, se bem que não comprovada, para explicar a extinção dos dinossauros. Eles desapareceram uns 60 milhões de anos atrás. Começaram a viver uns 220 milhões de anos atrás. Desapareceram 60 milhões. Adão e Eva não se sonhava nem em aparecer ainda. Outro exemplo, nós temos um arsenal atômico aqui neste mundo, capaz de fazer saltar para o ar este planeta aqui, não sei quantas vezes. Está aí, ao alcance de mão de qualquer um. Já pensou se isto aqui cai na mão de um doido? Não é uma coisa tão inimaginável. E o próprio planeta Terra, em relação aos outros planetas, sobretudo em relação ao Sol, é minúsculo, insignificante. É verdade, nós estamos, até cosmicamente falando, no fio da... Estamos. A linha e vivemos sob margens muito estreitas. Você pode viver com 30 graus de temperatura? Você pode viver... Mas menos para baixo... Você não pode. Você não pode. Seu corpo não se sustenta. Você pode viver com 60 graus centígrados? Também não. Aí não. Nós temos uma margem estreita. Se você sai um ponto da margem, você já está com febre. É verdade. Agora, como relacionar esse perfeito equilíbrio com um mundo tão... O nosso mundo é muito tênue, muito fragilizado, muito... É por isso que hoje se fala a mais num poder em ecologia. Porque os homens estão percebendo que eles, aos poucos, estão destruindo o mundo. As geleiras, tanto da Antártida como da Ártica, já desapareceram e muito. O que acontece se essas geleiras se degelarem? As águas dos oceanos vão assim. E o que acontece?
se o oceano subir 7 centímetros, inunda o mundo inteiro. Está vendo? Viva o advento. Então, vivamos o advento com esperança, sim, mas responsabilidade também. Sabendo que aqui é a hora de plantar e lá a hora de colher. Mas colheremos, é São Paulo que diz na carta aos Gálatas, aquilo que tivermos plantado, certo? E por isto, vivamos sim, repito, com toda a esperança, com alegria. E quem espera uma coisa boa é alegre, não é pessimista. O cristão é proibido de ser pessimista com relação à história, ao mundo. Alegria responsável. Mas esse é um movimento que supõe fé e muita fé. Claro, evidente. Porque como é que eu vou esperar algo que eu não posso provar, que eu não conheço? Bem, temos que fazer um intervalo e voltamos. Bem, voltemos para o nosso tema, né? Mas feliz advento a todos os que nos escutam. Ainda não acabou o livro do Êxodo. Lembra-se de alguma coisa a mais? O livro do Êxodo, falamos do Código da Aliança, fomos visitar o Código Deuteronômico para compará-los, e ainda nós temos aqui a conclusão da aliança no 24 e as prescrições referentes à construção do santuário. É isso que me interessa falar, é disto que me interessa falar. O livro do Êxodo se termina no capítulo 40 com uma tenda construída no deserto para se tornar morada de Deus. Interessante. Na primeira página do Gênesis, Deus instituiu um tempo. Qual tempo? O Shabat. Agora, no final do Êxodo, institui um lugar. A tenda da reunião, que mais tarde, nas monarquias, se transformará no Templo de Jerusalém. Um templo, para corrermos um pouco, avançar, mas depois voltar, um templo que foi construído 2 vezes. A primeira vez na era salomônica e depois destruído em 587 pelos babilônicos. E o segundo templo, que se inicia com a história do judaísmo, construído em 520 e terminado em 515 a.C. Esse templo foi destruído pelos romanos no ano 70 da era cristã. Nunca mais foi construído. Mas foi Deus que, na época da monarquia, pediu a Davi a construção de um santuário, não foi de um templo? Não. Davi queria construir uma casa-templo. E Deus disse, não, sou eu que vou construir para você uma casa-dinastia. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. O templo vivo. Hoje, o templo de Jerusalém não existe mais. Houve um imperador, o seu nome agora me foge da memória. Se não me engano, era Justiniano. Já ouvi falar em Justiniano o apóstata? Na história da igreja? Não. Bem, este aqui queria desacreditar o cristianismo. E sabe o que fez? O que tentou fazer? Reconstruir o templo de Jerusalém. Mas como? Que para Jesus
teria já os dias contados, ou tinha já os dias contados. Não conseguiu. Até hoje, o templo não existe. E hoje, nem é mais possível pensar no templo no mesmo lugar onde estava, onde esteve, porque lá em cima estão duas mesquitas, as terceiras em importância do Islã. Se você não quiser uma terceira guerra mundial e talvez nuclear, Nossa Senhora. é melhor não mexer com isso. Sabe, a própria ONU, para reconhecer publicamente, internacionalmente, o Estado de Israel, exigiu que fossem respeitados o status quo de todas as religiões lá existentes. E os judeus aceitam isso até hoje. Eles têm o Muro das Lamentações, mas é a única parte do Templo de Herodes que permaneceu em pé. Lá eles vão. Lá em cima, eles não vão. Primeiro porque era o Santo dos Santos. Não podiam entrar, e não pode até hoje. Os Kohanim, os sacerdotes lá, judeus, proíbem judeu de subir lá de qualquer maneira, porque é o Santo dos Santos. Uhum. Eu já subi diversas vezes. Agora está proibido, porque os muçulmanos só querem que lá vão muçulmanos. Mas, para você ver um pouquinho a história do templo, que começou com a tenda da reunião nos últimos capítulos, nos últimos 5 capítulos do livro do Êxodo. Agora sim, não só o tempo, mas também o lugar do encontro com Deus. E aquela libertação toda chega a um escopo quase que definitivo. Deus liberta um povo e vem morar no meio dele. Isto se vê até hoje, se vive até hoje. Mas esse povo ainda está a caminho, né, padre? Olhando a pedagogia das narrativas. Esse povo está a caminho para Canaã, que de acordo com Êxodo. Não. Esse povo já chegou em Canaã. Ninguém está mais entrando em Canaã. Já estão lá dentro. O Estado de Israel está, o atual Estado de Israel. Eu digo acompanhando aqui a cronologia das narrativas, né? O Êxodo, tal qual como foi preparado, suponho a saída, a permanência e a estada no deserto e até chegar em Canaã, isso? E por que uma estada de 40 anos? Se a distância são 400 quilômetros só. Por quê? Vê como os autores do mundo judaico eram inteligentes? Por quê? Até parece que eles sabiam a quilometragem de uma cidade a outra, de um país a outro. Não. A razão é teológica também. Foi escrito, estiveram 40 anos no deserto por castigo, porque murmuraram contra Deus no deserto. E Deus jurou que no texto que nenhum dos adultos, fora as crianças, que saíram do Egito, entrariam em Canaã. Seus cadáveres ficaram no deserto. Já se tentou fazer algum trabalho de arqueologia com essa terra, esses fatos, para ver se não se encontra nada, padre? Que terra? No deserto, nesse deserto que o texto fala, para ver se não encontra ossos. Não tem nada no deserto. Não tem nada no deserto. Mas o deserto nem pertence mais a Israel. Sim. O deserto pertence hoje ao Egito. Foi território tomado durante a Guerra dos 6 Dias, mas depois, nos anos 80, foi devolvido ao Egito. E o Sinai é muito precioso para os egípcios, porque lá parece que tem petróleo. Ah, tá explicado. Aí está. Na antiguidade, petróleo não existia, ou melhor, não tinha nenhuma serventia, não é? Mas hoje, estando as coisas como estão, Sim. Ninguém mais vive sem petróleo. Uhum. Certo? Pois é. Mas o livro do Êxodo agora se termina. Agora se põe um ponto final. E, para nós cristãos, Deus continua a morar conosco. Não mais num templo de pedra, mas
num templo vivo. São Paulo fala das 3 colunas da igreja, que eram colunas vivas, Pedro, João e Tiago. O templo vivo é a comunidade cristã, Reunida. de que Paulo fala no capítulo 6 da carta 1 aos Coríntios, ou também cada cristão pessoalmente, templo do Espírito Santo. E, no futuro, após a parousia, na Jerusalém Celeste. Esses são os novos templos em que Deus se digna habitar. O templo de Jerusalém, infelizmente, para os judeus, está lá. A tenda aqui, apresentada no fim do livro do Êxodo, ela surgiu como necessidade, padre? Não, necessidade não. Porque no Gênesis era clã, família, grupo. Aqui no Êxodo é povo. Será que as famílias se multiplicaram no texto. Então, no texto, será que a imagem da tenda não surgiu por causa disso? Não, porque o povo cresceu e se tornou... O povo não entrava na tenda, para começar, e nem no templo de Jerusalém. E onde que o povo rezava? No átrio deles, não no santuário. Lá só entrava Moisés. Mas na época da tenda? Só entrava Moisés, de acordo com o texto. Só entrava Moisés. Agora, ficou uma grande questão a ser dirimida. Se o êxodo, historicamente, se a escravidão do Egito, historicamente não se deu. Se o êxodo, como está escrito, e eu expliquei, espero que bem, não se deu de maneira tão grandiosa assim, e nem é preciso que se dê, basta ter um mínimo de bom senso para imaginar e pensar que Deus nos trata e Deus se revela a nós até mesmo através de parábolas, através de narrações. O que nós temos ainda a falar? Nós praticamente encerramos o livro do Êxodo, não é? A menos que haja alguma pergunta que se possa levantar. Mas eu, da minha parte, digo aos telespectadores, já encerrei este livro aqui, que eu mesmo leio. E a igreja o faz ler, sobretudo na quaresma de cada ano, no ofício divino. Eu leio como é, para mim, na minha fé, palavra de Deus, que me ensina aqui e hoje, no Brasil, em São Paulo, onde eu vivo. Muito bem. Então, também da minha parte, nós, aliás, damos por concluído o segundo livro das Escrituras, também o segundo livro da coleção do Pentateuco. Agora, falta uma coisa, mas você vai me lembrar no próximo domingo. Se israelitas como povo não estiveram no Egito, se não houve, como está escrito aqui, o processo de saída e entrada. Se não houve isto, ou melhor, houve de maneira muito reduzida, e basta isto para quem crê e tem fé, de onde vieram os israelitas? Historicamente falando. Lembra-se dessa pergunta? Sim. É capaz de... Não, agora o tempo está encerrado. Certo. É capaz de me propô-la? Certo. No próximo programa, haveremos de iniciá-lo propondo-a para ti. Para que juntos... Tá bem. De onde, historicamente, eles vieram? Falta esta pergunta e ela será respondida. Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana e até a segunda semana do Advento, se Deus quiser. A você e a sua família, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Assim tem sido nosso Páginas Difíceis, fruto de muito trabalho, sobretudo intelectual, e de muito amor da nossa parte. Boa semana para você.